Na TV do Futuro. Dr. Sinobilino Pinheiro, é um prazer recebê-lo aqui na TV Grande Rede, no programa Primeira Página na TV. Já tive a oportunidade de entrevistá-lo em algumas oportunidades pela rádio Cidade FM, que é co-irmã TV Grande Rede, e agora nesse outro meio de comunicação na TV Grande Rede. Seja bem-vindo. Bom dia, Dr. Sinobilino. Bom dia, Eberson, tudo bem? Agradeço o convite e também um bom dia a toda a região valenciana. É sempre um prazer falar com a imprensa local. Doutor Sinobilino, primeiramente quero falar do seu trabalho. Como eu já havia dito, o senhor já havia atuado na cidade de Valença, retornou novamente para o nosso município, sempre prestando relevantes serviços. Promotor de Justiça, representando o Ministério Público. Promotor, primeiramente, quais são aí as atribuições para quem nos assiste em Valência e em todo o país? Quais são as atribuições do Ministério Público e o senhor na função de promotor de justiça? Bem, Everson, é muito importante essa sua pergunta. Até mesmo todas as entrevistas que damos, a gente nunca recebe perguntas assim, e é uma oportunidade muito boa que você nos dá para que a gente possa explicar isso de forma bastante sucinta. Bem, a cidade de Valença do Piauí compõe 2 promotores de justiça, sendo a primeira promotoria de justiça e a segunda promotoria de justiça. A primeira promotoria de justiça fica responsável pelas atribuições criminais, né? Os processos criminais, os atos infracionais praticados pelas crianças e adolescentes, enquanto a segunda promotoria de justiça, a qual estou titular, tem como atribuição a parte civil e difusos, né? Ou seja, funcionar como custos legis, fiscal da lei nos processos judiciais e nos procedimentos extrajudiciais, acolher os direitos difusos, coletivos e individuais indisponíveis. Qual seria, por exemplo, que a grande maioria dos procedimentos aí em Valença do Piauí? Acolher direitos de criança e adolescente em situação de risco, idosos em situação de risco, pessoas portadores de deficientes também com situação de risco, as investigações por atos de improbidade administrativa por parte eventualmente dos servidores que tenham praticado, que é a grande maioria dos procedimentos na região de Valença do Piauí. Meio ambiente também, nós temos feito alguns trabalhos recentemente, fechamos com o município de Valença do Piauí um importante termo de ajustamento de conduta para a reabilitação, né, do rio Caatinguinha, né, que nós, desde antes de 2014, quando estive aí em Valença do Piauí, retornando agora, nós trabalhamos com esse tema, e recentemente fechamos um termo de ajustamento de conduta que irá durar por 5 a 10 anos. Então, essas são algumas das ações e matérias que nós atuamos na região de Valença do Piauí. Muito importante a gente fazer esse prefácio para falar sobre a atuação do promotor de justiça, do Ministério Público, da segunda promotoria, o senhor exemplificando também da primeira promotoria. Eu pude acompanhar, inclusive faço também o jornal Grande Rede da Rádio Cidade, sobre uma ação civil que foi impetrada pelo senhor junto à Justiça, quanto a um contrato da Câmara Municipal de Valença que contratou sem licitação uma empresa. Gostaria que o senhor falasse também sobre essa ação. Isso, essa e com relação a outras também. Primeiro deixando claro que a nossa missão como promotor de justiça é realizar análises técnicas sobre as matérias, né? Então, como temos também aquelas ações que ajuizamos, tem muitas outras procedimentos também que arquivamos porque não verificamos nenhuma irregularidade sobre a ótica do ato de improbidade administrativa, né? Que isso deixa bem claro isso. Com relação a essa ação ajuizada, que nós verificamos que alguns requisitos legais da Lei 8666, da Lei de Licitações, não teriam sido atendidos, né? Então, o Ministério Público, como defensor do patrimônio público, ele ajuizou, ou seja, ele levou ao judiciário essa demanda para que o Poder Judiciário possa analisar se de fato o Ministério Público tem razão ou não. Em havendo razão, nós pedimos a anulação do contrato, né, e a suspensão da realização dos pagamentos, pois o contrato está vigente. Nesta ação, especificamente, não foi
ajuizada com a intenção de responsabilidade pessoal do agente, né, que tenha eventualmente praticado essa ilicitude, mas sim com o objetivo de suspender o contrato, tendo por objetivo não realizar mais os repasses desses valores, pois o Ministério Público entendeu, pode estar equivocado, mas tecnicamente entendeu, e as razões estão lá despachadas no despacho final, como também na ação ajuizada. O Ministério Público entendeu que era caso de nulidade contratual. Então foi por isso que nós levamos ao judiciário, que agora será submetido ao contraditório. Doutor Sinobilino, é importante a gente também colocar que sempre quando fala em promotor de justiça, as pessoas já fazem uma relação de fazer indicação, de fazer acusação, de levar junto ao juiz, mas as atribuições de um promotor, inclusive posso dizer, porque já acompanhei seu trabalho aqui na cidade de Valença, é realizar audiências, convocar as partes, conversar, entrar em entendimento, essa humanização do Ministério Público, na sua função de promotor de justiça, tem que acontecer junto às entidades, às instituições e também aos órgãos públicos. É isso, doutor? Sem dúvida. O Ministério Público hoje trabalha, 80% da sua demanda é extrajudicial, ou seja, fora do judiciário. Todas as demandas que chegam ao Ministério Público, nosso objetivo é não ter que levar ao Poder Judiciário, tentar resolver no âmbito do Ministério Público através de instrumentos que estão regulamentados pela Lei de Ação Civil Pública, pelas resoluções do Conselho Nacional do Ministério Público. Então, por exemplo, casos em que nós atuamos na defesa do direito do idoso em situação de risco, da criança e adolescente, é muito difícil nós termos que ajuizar alguma ação, pois, como você bem mencionou, nosso objetivo é não fazê-lo. E por isso, a gente realiza diversas reuniões com CREAS, CRAS, CAPS, com os familiares, né? Relatórios também que são feitos pelos órgãos da rede de proteção, tudo tendo por objetivo fazer com que se resolva no âmbito do Ministério Público. Logicamente, situações que não são possíveis resolver, nós temos que levar ao conhecimento do Poder Judiciário para que, então, o Judiciário, já que as partes não conseguiram entrar no consenso, para que o Poder Judiciário ele, então, determine alguma providência que foi requerida pelo Ministério Público. Mas, como você bem falou, essas audiências são realizadas com esse objetivo. Semanalmente, nós fazemos reuniões para tratar de todas essas matérias, seja no meio ambiente, seja idoso, criança e adolescente, de investigação de improbidade administrativa, né, que esses sim são situações que devem ser levadas ao conhecimento do Poder Judiciário, pois dificilmente há possibilidade de acordo, pois se tratou de alguma infração, né? Então, invariavelmente, nós temos que levar ao conhecimento do Poder Judiciário se o Ministério Público entender que há alguma ilicitude, alguma irregularidade. Mas nas demais demandas, nós sim fazemos todo o esforço para que não levemos ao Poder Judiciário. E temos conseguido, né? Muita coisa foi ajuizada, mas posso garantir que 80% das demandas que chegam ao Ministério Público, elas não são judicializadas, são resolvidas no próprio âmbito do Ministério Público Estadual. Promotor de Justiça, o Ministério Público está para fiscalizar o cumprimento das leis, defensor dos interesses da sociedade. É bom a gente frisar isso, porque muitas perguntas, quando nós anunciávamos a sua participação em nosso programa, falavam de interesses individuais. É bom a gente frisar que o promotor de justiça, juntamente com o Ministério Público, atua e trabalha especialmente na defesa dos direitos da coletividade, não é isso, promotor? Exatamente, da coletividade e, excepcionalmente, é o que chamamos de direitos individuais indisponíveis. O Ministério Público não é defensoria pública, o Ministério Público não é advogado, né? Então, o que são de interesses individuais indisponíveis? São direitos de idosos, por exemplo, que estão em situação de risco, ou seja, situação de risco trazida por omissão do Estado, por omissão da própria família, daqueles que cuidam do idoso. Então, para que o Ministério Público possa atuar individualmente,
é preciso que esta situação de risco esteja presente. O Ministério Público não está para atuar por interesse individual particular, aqueles interesses disponíveis. Ou seja, eu posso aqui dar como exemplo, foi numa loja, comprou um produto e esse produto estava quebrado, algum problema desse tipo. E aí se trata de interesse individual disponível, temos que se buscar, no caso, se houvesse aqui o PROCON, ou então a Defensoria Pública. O Ministério Público, em Valença do Piauí, não é apta, não tem atribuição legal para atuar nesses casos em que esse interesse é estritamente particular. O Ministério Público, e isso aqui é uma recomendação do próprio Conselho Nacional do Ministério Público, tem que atuar cada vez mais em interesses que tenham relevância social. Meio ambiente, improbidade administrativa, patrimônio público e também esses interesses individuais indisponíveis, como acabei de mencionar a todos, como direito ao idoso em situação de risco e também direito à criança e adolescente em situação de risco. Promotor, vivemos um momento de excepcionalidade, um momento único que é a pandemia, pela qual acabou acarretando muitos problemas. Dentre eles, a questão de mortes por falta de equipamentos, por falta de suporte. E a gente sabe que nessa defensoria da coletividade, muitas das vezes atua o Ministério Público. E o que muito se comenta aqui na cidade de Valença, promotor, é o seguinte: próximo mês é mês de dezembro, é mês dos festejos da cidade de Valença. Possivelmente, inclusive já estão anunciando, um evento de grande proporção. E mediante esses últimos casos que nós temos visto na cidade de Valença, e aqui eu trago, agora, no último dia 8 de novembro foram 22 casos, agora dia 9 de novembro foram 10 casos, e ontem tivemos mais 8 casos na cidade de Valença. Ou seja, são casos que têm ligado um sinal de alerta. O Ministério Público vai se posicionar? O que o senhor, como promotor de justiça, pode falar sobre essa questão de aglomeração de grandes eventos quanto aos festejos da cidade que se aproxima? Bem, antes mencionar que na segunda Promotoria de Justiça, desde o início da pandemia, já vinha acompanhando tanto os órgãos públicos quanto a grandes eventos e aglomerações na cidade de Valença, como também nas outras 4 cidades. Temos hoje instaurado 8 procedimentos que tratam exclusivamente de Covid. 3 ações civis públicas foram ajuizadas pelo Ministério Público Estadual, diga-se a segunda Promotoria de Justiça, também para impelir que o Estado, seja o município, o Estado ou a União, cumpra o seu papel no que se refere à pandemia da Covid-19. Então, esse trabalho será dado continuidade até que a União, no caso o Presidente da República, diga que nós não nos encontramos mais em calamidade pública. Então, este trabalho terá continuidade até o seu fim. Com relação ao momento em que nós estamos vivendo, é importante deixar claro para a sociedade que a atribuição, a competência para o monitoramento epidemiológico é do município e também do Estado. Hoje nós nos encontramos com o decreto estadual, o decreto 20.150, que regulamenta as medidas de prevenção da Covid de 2019 entre 28 de outubro e 28 de novembro, certo? Então, até 29 de novembro, nós temos estas restrições no que se refere à Covid-19. Para o mês de dezembro, naturalmente será baixado um outro decreto que pode alarguecer as medidas restritivas ou pode endurecer, a depender como esteja o quadro epidemiológico no estado do Piauí. Então, essas festas que serão realizadas no mês de dezembro, elas, por enquanto, não estão sendo regulamentadas por esse decreto. Somente quando houver um novo decreto de Sua Excelência, o governador do estado, é que podemos verificar se essas festas que vão ser realizadas irão cumprir ou não essas medidas. Mas, como eu falei, essas medidas no mês de dezembro, pelo governo do estado, que é quem detém a competência para fazer essas regras de restrição em todo o estado, elas podem vir mais abrangentes, ou seja, maiores restrições ou menores restrições.
E o Ministério Público, ele tem por papel acompanhar o órgão técnico, né? Então, que o órgão técnico estadual e municipal falar a respeito do quadro epidemiológico do Estado e do município, com base nisso e com base na norma que esteja vigente, é que o Ministério Público irá tomar alguma providência. Deixando claro também que, embora tenha este decreto estadual, cada município no estado do Piauí, ele pode restringir ainda mais as regras do decreto, desde que esteja presente situação que permita restringir as medidas de prevenção da Covid que estão estabelecidas no decreto estadual. Cabe à vigilância sanitária local, ou seja, do município, realizar um monitoramento epidemiológico semanal, de forma que, se verificar o aumento, né, não digo nem exponencial, mas qualquer aumento por parte de casos de Covid, lá tem as regras estabelecidas pelo COE estadual. Verificado este aumento, a própria vigilância estadual do Piauí já recomenda que o município faça, independentemente do decreto estadual, faça algumas restrições com relação à medida de prevenção. Dessa forma, concluindo, cabe à vigilância sanitária local realizar esse trabalho semanal epidemiológico para que, se verificado o aumento de casos, o próprio município, por sua excelência, o prefeito municipal, ele pode e deve baixar um decreto restringindo algumas medidas, né, e realizando algumas medidas mais aprofundadas para prevenção da Covid-19. Então, para o mês de dezembro, nós não sabemos como estará a situação epidemiológica do Estado e do município. É preciso que entremos no mês de dezembro para que o Ministério Público possa aí tomar alguma posição técnica, seja recomendando àqueles que estão realizando essa festa para que cumpra o decreto municipal ou estadual vigente, né? E, de qualquer forma, o Ministério Público, pela segunda Promotoria de Justiça, e conhecedor de que existem essas festas já programadas para o final de dezembro, vou já me reunir com o Centro de Apoio e Defesa da Saúde do Ministério Público do Estado do Piauí para que a gente faça uma reunião, e aqui coordenada por este promotor, entre a Vigilância Sanitária Estadual e a Vigilância Sanitária Municipal, para que esses dois órgãos se conversem para que realizem semanalmente este monitoramento epidemiológico e informe ao Ministério Público como é que estão os casos, se estão crescendo ou não, tecnicamente, os casos de Covid. E aí, o Ministério Público verificando que está havendo um aumento desses casos, logicamente mais próximo do mês de dezembro, poderemos fazer, sim, algumas medidas que pode ser de recomendação, ajuizamento de ação, enfim, mas é preciso que aguardemos, né, o trabalho dos órgãos competentes. O Ministério Público não é órgão técnico de epidemiologia. Os órgãos técnicos são a Vigilância Sanitária Estadual, Municipal e o COE do Estado do Piauí. Então, o que eles estabelecerem é o que o Ministério Público irá recomendar àqueles que tenham a intenção de realizar festas de grandes proporções, né? O que acabou de ser, eu fui dar uma olhada aqui, e acabou de ser, na semana passada mesmo, aliás, nessa semana, acabou de haver um outro decreto do governador do Estado, que é o decreto 20.205, mas somente alargando o limite do que já estava estabelecido no decreto 150. Ou seja, para aquelas festas até 29 de novembro, aqueles shows, né, eventos em locais abertos até 29 de novembro, eles podem ser realizados até com 50% da capacidade do local. Este é o teor do novo decreto 20.205, que modificou o 20.150. Mas, repito, este decreto ele é válido somente a 29 de novembro. É preciso que aguardemos qual vai ser a posição do governador, que é feito sempre de acordo com o COE do Estado do Piauí, para que aguardemos o teor do decreto
de restrição das medidas de prevenção da Covid-19 para o mês de dezembro de 2021. Então, de qualquer sorte, nós vamos providenciar esta reunião para que a gente já nos preparemos para um cenário no mês de dezembro, que pode ser de restrição ou não, né? Se não for de restrição, mas haverá uma regulamentação de qualquer sorte pelo decreto do governador. E aí todo e qualquer evento que se realizar no mês de dezembro tem que tem que observar todas essas restrições com relação ao decreto do governador. E o Ministério Público eventualmente recomendará àqueles que tenham a intenção de realizar essas festas que observem essas restrições com a fiscalização obrigatória da Vigilância Estadual e da Vigilância Municipal de Valença do Piauí. Só fazendo aqui uma retificação, ontem foram 4 novos casos, anteontem foram 10 e aí anteriormente 22. Então, totalizando aí 36 novos casos nos últimos 3 dias na cidade de Valença. É bom a gente deixar isso bem claro, promotor, porque é uma preocupação muito grande do povo de Valença, porque já temos pessoas que estão sendo internadas. Agora há pouco tive acesso a uma matéria que daqui a pouco vou trazer no programa, que o Hospital Regional da cidade de Picos já está com seus leitos todos ocupados, com pessoas internadas com Covid-19. Aqui em Valença, durante este ano de 2021, promotor, teve pessoas que acabou se apegando ao decreto municipal. Outros acabou extrapolando e procurando o decreto estadual. Muitos dizem, por conta, claro, obviamente, da situação epidemiológica de cada cidade, de cada região, o município tem autonomia de confeccionar o seu próprio decreto. Aí tem eventos que acabam obedecendo o decreto municipal, outros afirmam que o que vale é o decreto estadual. O Ministério Público está para acompanhar. O que o senhor pode falar sobre isso? Com relação a isso, eu entendo que já esteja bastante pacificado. O próprio Supremo Tribunal Federal já pacificou. As regras gerais de restrição da Covid-19 é o decreto estadual. No entanto, cada município ele pode restringir mais. O que não pode é liberar mais do que o decreto estadual está realizando. Então, obrigatoriamente, todo município tem que acompanhar o decreto estadual. Excepcionalmente, se a vigilância sanitária local de cada município verificar um crescente aumento de casos de Covid, o próprio município, através do seu prefeito, pode baixar um decreto municipal restringindo ainda mais o decreto estadual. E aí, logicamente, o que vai, digamos assim, valer é o decreto municipal, tendo em vista aquela situação peculiar daquele município. Então, basicamente é isso. Eu acho que com relação a isso está bastante pacífico. Os municípios estão cientes disso, pois já fazem várias reuniões com o COE estadual. Esta é uma das recomendações do próprio COE estadual, né, de que, independentemente do que está estabelecido no decreto estadual, havendo aumento de casos de Covid, de acordo com a vigilância sanitária local, o município ele detém autonomia para restringir as medidas de prevenção da Covid-19. Então, o que nós queremos é que a vigilância estadual converse com a vigilância municipal para que esses órgãos juntos eles possam monitorar semanalmente a questão epidemiológica local para que tenha condições técnicas de levar ao senhor prefeito municipal motivos para que ele baixe ou não o decreto, né? Não, assim como o prefeito municipal, não cabe ao Ministério Público dizer que porque teve 2, 3, 10 casos, houve um aumento. Não é simplesmente assim. Existem alguns critérios técnicos de saúde, de epidemiologia, para que possa vir a representar um aumento ou não. É possível que exista alguns breves aumentos, mas que, para a técnica epidemiológica, ela não representa aumento que justifique uma restrição maior do que está estabelecido no decreto. Então, essas são situações que tanto o Ministério Público quanto o próprio município, no caso o gestor, ele tem que se valer
daqueles que entendem da técnica, daqueles que têm a formação para isso, né? E o que o Ministério Público quer é que eles se conversem, que traga relatórios que nos instruam para que o Ministério Público, dentro de suas atribuições, ele possa tomar uma decisão do que se deve ser feito para que eventos de grande porte não sejam realizados em desacordo com a norma que esteja vigente à época. Dr. Sinobilino Pinheiro, promotor de justiça da 2ª Promotoria de Justiça, representante do Ministério Público. Dr. Sinobilino, gostaria de agradecê-lo a sua participação prestimosa e esclarecedora a todos os nossos telespectadores da TV Grande Rede. Vamos retransmitir logo mais no programa A Voz do Povo da TV Grande Rede. Ao mesmo tempo, vamos levar para os ouvintes ao Jornal de Meio-Dia da Grande Rede da Rádio Cidade FM, porque é importante a população ficar por dentro desses esclarecimentos do Ministério Público e sobre a ótima atuação do promotor de justiça, Dr. Sinobilino. O nosso muito obrigado. Fica a sua mensagem final a todos os valencianos que nos acompanham neste momento. Everson, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. Como bem você mencionou no início, retorno com muita alegria ao município de Valença do Piauí, que agora nossa atividade está mais abrangente, pois temos agora 5 municípios dentro de nossa circunscrição, né, com a agregação dos municípios de Pimenteiras e Aroase. O Ministério Público, pela 2ª Promotoria e também pela 1ª Promotoria, os servidores, assessores, se esforçam bastante para que a gente dê conta da demanda. A demanda não é pouca, mas estamos sim, de uma certa forma, saneando o trabalho para que tenha cada cidadão que chegue à promotoria, que chegue ao Ministério Público, que faça a sua representação, que a gente possa responder o mais rápido possível. Lógico que tem muitas das situações que chegam ao nosso conhecimento, por não ser atribuição legal do Ministério Público, nós temos que orientar o cidadão para que se busque outros órgãos que existem na cidade de Valença do Piauí. Mas Doutor Sinobilino, muito obrigado, sucesso, e sempre que precisar, estamos aqui com o espaço aberto. Ok, então muito obrigado a todos e um grande abraço.